Delimitando bacia hidrográfica no QGIS. Neste vídeo, veremos como delimitar uma bacia hidrográfica utilizando o modelo digital de elevação e o QGIS. Bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é o conjunto de terras drenadas por um rio e seus afluentes. É formada nas regiões mais altas do relevo pelos divisores de água, onde as águas da chuva ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, ou infiltram no solo, contribuindo para o lençol freático e a formação das nascentes. As águas superficiais que escoam para as partes mais baixas do terreno, formando os riachos e rios, à medida que descem, juntam-se a outros riachos, formando os pequenos rios. Estes pequenos rios continuam em seu trajeto recebendo águas de outros tributários, aumentando seu volume e formando rios maiores até desembocarem no oceano, que é o ponto final de um rio, chamado de foz ou exutório. Pela definição clássica, independente de seu tamanho, a foz de uma bacia hidrográfica é o oceano, ou em casos mais raros, um grande lago ou um mar interno. E as subdivisões em bacias internas dentro dessa grande bacia são chamadas de subbacias. Desse modo, um grande rio como o Prata, formado pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, com área de cerca de 1,4 milhão de quilômetros quadrados, tem uma bacia no mesmo nível da bacia do Munhude, que é a bacia do rio, que é a bacia do Nhundiaquara. Tem uma bacia no mesmo nível que a bacia do Nhundiaquara, que nasce na Serra do Mar e deságua no litoral do Paraná, que tem pouco mais de 700 km². Existem outras definições que consideram a área da bacia, subdividindo a bacia hidrográfica em subbacias e microbacias. Também é possível, de acordo com o objeto de estudo, considerar como exutório um ponto arbitrário. Por exemplo, se quer estudar a área de contribuição de um reservatório. Então, de modo geral, mesmo não considerando uma definição específica, podemos dizer que as bacias hidrográficas são aninhadas e variam em escala. Uma bacia hidrográfica pode ser dividida em subbacias menores para cada um dos seus córregos. A bacia hidrográfica para cada córrego pode ser subdividida em bacias menores para cada um dos seus trechos e assim por diante. Para delimitar uma bacia hidrográfica, nós podemos utilizar uma carta topográfica e, a partir das curvas de nível, identificar os divisores de água. Porém, para fazer isso na cartografia digital, usando o SIG, nós também podemos delimitar uma bacia hidrográfica, no caso, utilizando um modelo digital de elevação. E para fazer isso, além do modelo digital de elevação, nós precisamos saber o ponto focal da bacia, ou seja, o exutório ou a foz, que pode ser o natural, quando o rio deságua no mar ou deságua em um rio maior, ou arbitrário, um ponto que é de interesse para a gente a partir do nosso foco de estudo. Basicamente, o algoritmo vai pesquisar pelas células mais altas que ligam ao ponto do exutório e criar uma linha que envolva esse ponto. Neste vídeo, nosso objetivo é delimitar a bacia hidrográfica, então não vamos entrar em mais detalhes de como funciona esse algoritmo e como isso pode ser utilizado para gerar uma rede de drenagem para nossa área de interesse. Vamos deixar isso para um próximo vídeo. Vamos então agora delimitar a nossa bacia hidrográfica. Para delimitar a bacia hidrográfica, nós vamos utilizar um modelo digital de elevação SRTM obtido neste vídeo aqui. A bacia que vamos utilizar para o estudo neste vídeo é relativamente grande. Ela não cabe dentro de uma única cena SRTM. Para isso precisamos de duas cenas SRTM. E foi feito o mosaico dessas cenas neste outro vídeo aqui. Vamos então, aqui no QGIS, criar um projeto novo vazio. Então aqui é um projeto vazio. E vamos adicionar esse modelo digital de elevação. Vamos vir aqui nos nossos favoritos, aqui em banco de dados. Aqui eu tenho o meu projeto Campo Mourão, pasta TMP. Dentro da pasta TMP eu tenho aqui a camada SRTM que foi feito o mosaico, mas não foi alterada a projeção. Então mantivemos a projeção original para essa camada. Vou adicioná-la aqui. Essa é a área que nós vamos estudar. Para continuar, vou mudar a câmera aqui de lugar, colocá-la aqui em cima do navegador, onde não vai atrapalhar, para a gente poder continuar o trabalho. Adicionado o modelo digital de elevação, a gente vem aqui em processamento e ativa a caixa de ferramentas.
Na caixa de ferramentas, nós vamos trabalhar aqui com o GRAS. Se o GRAS não estiver aparecendo aqui, eu recomendo verificar aqui complementos, gerenciar, instalar complementos. Se o GRAS aparece aqui, ó, como ativado. Se ele não estiver ativo, é só ativar. Vamos fechar. O primeiro comando que nós vamos utilizar no GRAS é o fill. Tá? Então vamos vir aqui, ó, em buscar r.fill.dir. Clico 2 vezes, ele vai abrir. Esse comando fill basicamente vai procurar no meu raster se existe pontos ou células com valores inferiores a todas as células adjacentes. Porque seria um ponto onde a água não escorre para lado nenhum. E isso atrapalharia o processamento do algoritmo. Certo? Então a primeira coisa é retirar essas depressões. Então o comando fill faz isso. A única alteração que nós vamos fazer aqui é desligar flow direction e desligar áreas problemáticas. Não, nós só precisamos do depression less than. Vamos clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Aqui na pasta onde guardamos nossos projetos, vamos entrar no projeto Campo Mourão, pasta TMP. Vamos criar uma nova pasta aqui, hidro. Chamar essa pasta de hidro GRAS. E vamos usar essa pasta para salvar tudo que a gente fizer. E vamos usar o mesmo nome do arquivo, que é S24-25_W53. Então usamos o mesmo nome de arquivo, mas colocando no final aqui um fill. Para a gente saber então que esse raster já foi tratado. Dar salvar e executar. Ele demora um pouquinho para processar, mas assim que acabar, ele vai adicionar nas camadas do QGIS o nosso arquivo processado. 1 hora depois. Terminou, nós podemos vir aqui fechar e ele criou essa banda, mas ela está toda preta. Por que ela está preta? É só pelo modo de apresentação, tá? Vamos vir aqui em simbologia e mudar o tipo de renderização de paletizado para banda simples cinza. E ok, se a gente olhar bem, ó, parece que não houve alteração. Por quê? A alteração que é feita são pixels isolados que tem ali, que tem valor abaixo dos valores em torno. Então a gente acaba não percebendo essa alteração. Mas precisa fazer porque atrapalharia o algoritmo. Para continuar demarcando a bacia, nós precisamos agora saber a direção de fluxo. Para isso, nós vamos aqui buscar o algoritmo r.watersheet. Começa a colocar, ele já aparece. Watersheet. Nós precisamos alterar aqui o tamanho mínimo das bacias exteriores. Aqui ele está como não definido. Nós vamos usar um valor aqui, 100. Esse tamanho altera a resolução dos canais. Não faz nenhuma alteração muito maior que isso. Um valor menor vai dar mais detalhes nos limites da bacia. Um valor maior vai dar menos detalhes. Então, o valor 100 é um bom tamanho para isso. Aqui embaixo, nós vamos desmarcar quase todas as opções. Vamos deixar String segmentos, Unique Label, Drainage Direction e Number of Cells. Nós vamos usar o Drainage, mas os outros ele precisa para processar. E desses, então, eu vou pegar o Drainage Direction, botão direito, salvar no arquivo e vamos chamar exatamente isso, Drainage Direction. E vou executar e esperar ele terminar. Demora um pouquinho, mas ele termina. Pode acontecer de, enquanto estar processando, o algoritmo do GRAS não responder. Então, aparecer a mensagem de não está respondendo. Mas ele ainda está trabalhando, tá? É só esperar ele terminar que ele volta a responder normalmente. Ele deu algumas mensagens de erro em vermelho, como apareceu na tela, porque ele não estava conseguindo salvar a imagem no formato padrão do GRAS, porque a imagem é muito grande. Mas aí foi só mudar o formato e executar novamente e salvou no formato diferente e aí conseguiu. Então, não é que deu erro, ele mudou o padrão e fez, finalizou. Vamos fechar aqui. Vamos desligar aqui aquilo que não nos interessa. Então, sobrou para a gente aqui Drainage Direction, tá? Os outros eu vou até remover. A gente vai voltar a trabalhar com isso aqui em outro momento, mas não é, para este vídeo não é o que nos interessa. Então, nos interessa esse raster aqui. Próxima questão que eu preciso é identificar onde nesse raster aqui está a foz nossa bacia. A bacia de interesse que a gente quer trabalhar é a bacia do Rio Mourão, que é essa daqui. Porém, eu preciso identificar onde é que está o exutório dela. Eu sei que é em algum lugar aqui, mas onde exatamente não dá para eu saber assim. O que eu vou fazer então? Eu vou usar uma imagem de satélite de fundo. Vamos vir aqui em Web, Quick Map Service. Se você não tem Quick Map Service instalado, nesse vídeo aqui eu mostro como instalar complementos, incluso o Quick Map Service. E vamos pegar aqui em Bing, Bing Satélite. Essa imagem aqui eu vou diminuir a transparência dela. Vou colocar aqui 20%, só para a gente ter uma ideia de onde ela está, mas conseguir ver o fundo. Ó, então ela está aqui. Aí o rio que nos interessa é esse aqui, ó.
esse rio da usina Mourão. Segue. Vamos mudar aqui então a transparência para 50%. Ó, eu ainda consigo ver a imagem, mas ela está meio transparente. E aproximo aqui da área. Eu consigo ver o rio, está chegando aqui, ó, e se encontra na foz dele aqui. Achamos mais ou menos onde é a área da foz do rio. Vamos pegar então o algoritmo R-Water Outlet. Aqui a camada de entrada tem que ser a direção de drenagem e coordenadas, clico aqui nos 3 pontinhos, vamos aproximar. Aqui essa área mais próxima da foz é bom não pegar, porque normalmente aqui eu tenho uma planície e ele acaba confundindo, pegando informações da planície e ficando isolado aqui. Então, pegar um pouco antes. Aqui eu tenho uma cachoeira, eu posso pegar aqui, ó, bem nessa ponte, um pouquinho aqui antes da ponte, pegar essas coordenadas. Aqui em bacia, Bacim, clicar, salvar no arquivo, vou chamar de Bacim e vou executar. Demora um pouquinho. Close. Então, eu tenho aqui a bacia, até esse ponto só, mas pegou até aqui de baixo. Próximo passo nosso agora é pegar essa área aqui e transformar isso daqui numa camada vetorial. Para isso, nós vamos usar aqui o algoritmo R.to.vect, que é raster para vetorial. Clico 2 vezes. Aqui, o que eu vou alterar? A bacia. Que elemento que eu vou alterar dentro dela? Poderia ser linha.área. Não, eu quero a área da bacia. E vou aqui, vetorized. Vou clicar nos 3 pontinhos aqui, salvar no arquivo. Lá dentro do projeto eu vou chamar isso aqui de bacia. Depois nós podemos dar um nome para ela. Salvar, executar. Vamos esperar um pouquinho. Terminou. Vou fechar. E eu tenho aqui, então, desligar esse bacinho daqui. Esse bacia, eu vou clicar 2 vezes nele. Preenchimento simples, eu vou desmarcar de sólido para sem pincel. Cor do traço, eu vou deixar vermelho. Linha aqui, 0,8. Aplicar. E vou aqui em estilo, salvar como padrão. Vou dar um OK. Então, eu tenho aqui, ó, a nossa bacia. Vou desligar a imagem de satélite aqui. Eu consigo ver aqui, ó, nossa bacia está delimitada aqui na área. Deixa eu devolver a opacidade aqui para 100%. Bem delimitada a bacia. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver, ó, o rio corre para um lado e corre para o outro, ó, bem no divisor. Em um próximo vídeo, nós veremos como, utilizando o algoritmo do GRASS, delimitar os canais de drenagem aqui dentro da bacia. E também subbacias. Nesse próximo vídeo, também com o que a gente vai fazer lá, quando a gente determinar as subbacias dentro da área da nossa bacia, a gente vai conseguir determinar aqui o que falta para completar a bacia, para ela fechar exatamente onde a gente quer que ela termine. E aí a gente pode fazer edição nesse arquivo vetorial para finalizar e ter o fechamento dela aqui exatamente no ponto de foz. Mas por hoje, nós vamos ficar por aqui. Bom trabalho no QGIS para vocês!